A graça e a paz de Cristo a todos os meus amados irmãos. Amém. Vamos fazer a leitura proposta para a gente aqui. Nós vamos dar sequência então no versículo 18 do profeta Obadias. Então acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza, o versículo 18. Nós vamos lendo aqui em nome do Senhor Jesus. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarafate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Safarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor para sempre. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, por gentileza. A gente sabe que a gente não pode se estender muito pela localidade, né, localização geográfica da igreja, então a gente vai aqui tentar adiantar o máximo que puder. Então já temos aí uma meta cumprida, já terminamos de ler um livro da Bíblia, pastor Mateus, pastor Eleilton, graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Já estamos aí adiantados então, né? Só falta mais alguns livros para a gente poder finalizar essa leitura aí, em nome de Jesus. Amados, eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Para nós é uma honra poder estar juntamente com as igrejas do distrito representadas aqui, falar da palavra do Senhor depois do pastor Eleilton, do pastor Mateus, dois mestres na palavra, né? E na verdade sugeriram aqui um texto só um versículo, né, pastor Mateus? Só o 21. Aí deram deram um pouquinho mais para a gente poder ler aqui. Mas Deus é maravilhoso, Deus é soberano. E eu digo a você uma coisa importante sobre essa vigília. Essa vigília ela já trouxe vitória para as igrejas antes dela começar, antes das 18 horas de hoje. Porque há um tempo atrás, quando a gente avisou a igreja que ia ter a vigília, né, já estava marcado, já estava no plano de ação, mas a gente avisou a igreja, vai ser lá na Promessa Esperança, às 18 horas, vai acontecer lá esse ano e tal. Eu comecei a ver os grupos de WhatsApp da igreja já se movimentando para marcar ensaio, e além dos ensaios, marcar também orações, marcar jejuns, marcar devocionais. Então isso alegra o coração do pastor. Poder ver a igreja se movimentando para as coisas espirituais alegra o coração desse pastor que vos fala, tá bom? Em nome de Jesus. Até que ele venha, né, reencontre a missão. Esse é o tema proposto, então, reencontre a missão. Aqui o texto sugerido, Obadias capítulo 1, versículo 21, nós já lemos o 18 ao 21, né? E nós entendemos aqui algo importante para a gente começar a falar desse texto. O significado dessa palavra reencontro. Por que reencontre a missão, né? O reencontro, o significado dela é encontrar-se de novo com alguém, ou com algo, com uma situação já vivida. No caso, a gente está falando a respeito da missão. A missão é da igreja. A igreja nunca, jamais parou na sua missão, mas a gente precisa trabalhar nessa proposta. A gente precisa reencontrar a missão. Reencontrar a missão. A gente precisa reencontrar a missão, irmãos. Tá? Ao meu modo de ver, por que a gente precisa reencontrar a missão? Porque a igreja Adventista da Promessa, ela tem alguns predicados nela que são muito importantes.
ela tem a palavra de Deus, ela é conhecida como a igreja da palavra em muitos lugares que a gente prega o evangelho, inúmeros lugares. A igreja da palavra, às vezes não lembro nem do nome da igreja, mas sabe que é a igreja da palavra, né? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Nós temos uma fé um pouco diferente, né, de outras denominações, mas uma fé muito fundamentada na palavra de Deus. Então, quando a gente estuda, né, como nosso amado irmão Joca falou, né, ele estudou e continua estudando a Bíblia Sagrada, a gente se convence de que estamos no caminho certo, estamos realizando, obrigado, a vontade de Deus, estamos na direção correta, na direção bíblica. A palavra do Senhor sempre foi, e sempre será aquela que dá direção à Igreja Adventista da Promessa. Então nós amamos a palavra do Senhor, consequentemente nós amamos a igreja, mas nós temos algo que precisamos despertar para essa realidade, e esse algo é que nós precisamos urgentemente nos aproximarmos mais da missão de Deus, a missão do Senhor. Eu acho que se a promessa ela entender isso, ela será, sabe, uma igreja extraordinária, mais ainda do que já é. A gente precisa urgentemente se aproximar do pecador, se aproximar das pessoas que nós conhecemos, que Jesus coloca do nosso lado na nossa vida, para poder falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus, trazê-las para a igreja e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração delas. Então, esse é o significado do reencontrar. Reencontrar é encontrar-se de novo com alguém, com algo, ou com uma situação já vivida, A palavra do Senhor aqui já foi explicado, que a respeito do texto de Obadias, ele traz aqui um sentido de uma palavra duríssima para Edom, que são os filhos de Saul. Ele também traz uma palavra aqui no final para os filhos de Israel, né, os filhos de Jacó, né, a descendência de Israel. Então nós vemos aqui que realmente essa nação, essa briga, essa indiferença, né, ela vem lá desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis vem essa situação difícil, uma situação não resolvida ali na família de Isaac, uma situação em que o pai ele gostava mais de um filho, a mãe gostava mais do outro, e antes mesmo destes dois nascerem, o Senhor já tinha revelado ao papai e à mamãe, dizendo assim: olha, 2 nações estão dentro do seu ventre, e uma vai subjugar a outra. O mais velho, ele vai servir o mais novo é que vai dominar. O Senhor já tinha dito, o Senhor já tinha falado, mas mesmo assim Isaac, ele se volta, ele se olha mais para o seu filho mais velho, para o seu primogênito. Já a sua esposa, ela olha mais para o filho mais novo, é o querido da mãe. Um era querido da mãe, outro era querido do pai. E essa indiferença, ela perdurou por muito tempo, como já foi falado aqui, a respeito dessa palavra. Ela perdurou por muito tempo e chega aqui no tempo do profeta Obadias, né? E ele vem tratar, o Senhor vem tratar dessa indiferença, porque ele já tinha dado graça e misericórdia a esse povo de Edom, mas eles não aceitaram esse caminho, eles não andaram por esse caminho, de maneira nenhuma. Então, a proposta aqui é, Deus, ele levanta os seus mensageiros para proclamarem a sua vitória, a vitória do Senhor. Essa é a primeira verdade que a gente tira desse texto que a gente acabou de ler. Lemos assim na parte A do verso 21, parte A: os libertadores subirão ao monte Sião. A verdade é que em todos os tempos, amados irmãos, Deus, ele levanta mensageiros, aqueles que anunciam as verdades, juízos, promessas, graça e misericórdia do Senhor. E de certa maneira a mensagem que pregamos remete a uma grande vitória do Senhor contra todo tipo de maldade e injustiça. Não é isso que Deus está fazendo com Edom? Ao mesmo tempo em que Obadias, o mensageiro do Senhor, ele proclama os juízos de Deus contra Edom, descendentes de Saul, ele também traz uma palavra de vitória a Israel, descendentes de Jacó. Ao mesmo tempo,
Se você perceber aí no texto, você lê com atenção o texto, você vai perceber isso. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, pois se alguns de vocês estão vivendo momentos de injustiça, de choro, de perseguição, de humilhação, saibam que Deus pode reverter tudo isto em grande vitória para o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Nós lemos aqui a palavra do Senhor em Isaías 41, 10 ao 13, lemos assim, ó: por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o farei, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o seguro pela mão direita e lhe digo: não temas, eu o ajudarei, eu o sustentarei. Então, se você está se sentindo perseguido por alguma situação, se alguma coisa está te constrangendo, saiba que Deus pode reverter tudo isso em grandes vitórias da parte do Senhor, do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Até que Ele venha, nós devemos proclamar a grandeza do Senhor, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade que nós temos nesse texto aqui é que Deus trará justiça sobre toda a injustiça. Como diz aí na história desses dois povos, a parte B do versículo 21, nós lemos assim, ó: para governar a montanha de Esaú. Para governar a montanha de Esaú. Então Deus levanta mensageiros que irão falar coisas extraordinárias para essa nação, para esse povo governar a montanha de Esaú. A montanha que outrora era uma montanha que servia como um pretexto, aspas, né, para uma nação se vangloriar, para ela entender que ela era intocável, ninguém podia com ela na face da terra. Essa mesma montanha ela seria tomada pelos inimigos, né? Esse mesmo monte de fortaleza, ele seria tomado pelo inimigo e seria dado aos filhos do Senhor, aos filhos de Deus. Nós entendemos também com esse verso que Deus, Ele é amor, irmãos. Isso é fato, a Bíblia relata isso. Mas também é justiça. Ele é sempre justo, Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um segundo aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erros, meus irmãos. Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. A justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende, amados irmãos. E em sua justiça, Deus não podia deixar nossos pecados impunes. Não podia. Era impossível isso. Por isso, Ele levou nosso castigo. Agora todos que o aceitam, que aceitam Jesus como seu Salvador, podem ser perdoados por todos os seus pecados e considerados justos da parte de Deus. Deus cumpriu em Jesus Cristo toda a sua justiça. A Bíblia Sagrada diz que Ele derramou sobre Cristo toda a sua ira, toda a sua justiça, e Ele viu no Senhor Jesus Cristo ali pago todo o nosso pecado, o seu e o meu pecado. Olha só o que lemos aqui em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, eu separei esse texto para que a gente possa também entender algumas coisas importantes nesse texto aqui, que fala a respeito também dessa mensagem a respeito de Edom. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, e com justiça e com retidão. Olha só, lealdade, justiça e retidão sobre toda a terra,
pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha o que o Senhor fala aqui a respeito desse texto: lealdade, justiça e retidão. Lealdade, justiça e retidão, aqui está exatamente tudo que Edom não teve para com seu irmão Israel. Tudo. Ele não teve lealdade, não teve justiça e não teve retidão para com o seu irmão Israel. Será que nós, irmãos, como igreja, conhecedores da graça de Cristo, estamos agindo com lealdade, justiça e retidão para com aqueles que ainda não estão em nosso meio, mas que Cristo quer desesperadamente salvar? Eu quero que você reflita sobre isso. Será que nós, quanto igreja, quanto detentores da palavra, da verdade, quanto pessoas que são chamadas, quando a gente vai aí fazer estudo bíblico, quando a gente entra nos presídios, né, principalmente, as pessoas dizem assim: essa é a igreja da palavra. Será que nós estamos agindo com lealdade, justiça e retidão para com todos aqueles que ainda não ouviram falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que o quanto você tem que se preocupado com essa verdade? O quanto você tem, o quanto entender que você faz parte de uma denominação, né, ou de um povo. Eu estou sendo muito igrejeiro aqui, né, irmãos, mas me desculpem. Ou de um povo que crê no Evangelho, na palavra de Deus, na palavra de Cristo. O quanto isso te motiva a falar desse Cristo para outras pessoas. Será que nós quanto igreja, nós estamos sendo leais aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus propôs às nossas vidas, a essa verdade extraordinária que mudou a sua e a minha vida, que mudou o nosso caráter, mudou o nosso ser e continua mudando e moldando a cada um de nós de uma maneira extraordinária? Será que nós temos sido leais a isso? Ou será que os nossos cultos poderiam ter mais visitas? Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você aplique isso ao seu coração. Será que nós, quanto igreja, detentores do ministério da reconciliação, irmãos, nós estamos sendo leais, estamos agindo de justiça e de retidão para com o Espírito Santo, que convence que o homem do pecado, da justiça e do juízo? Nós estamos sendo leais com o Espírito de Deus, amados irmãos, quanto igreja, quanto povo de Deus, quanto homens e mulheres que conhecem e praticam a verdade. O quanto isso tem doído no seu coração, ardido no seu coração, o quanto tem te preocupado. Mais uma mensagem que o pastor Mateus pregou aqui, e podia ter outras pessoas ouvindo. Mais uma mensagem que o pastor Sérgio pregou lá em Atibaia, em Bragança, podia ter outras ouvindo. Mais uma mensagem que o Joca pregou lá na igreja de Itatiba, e podia ter outras pessoas ouvindo o Evangelho. Quanto isso tem tocado no seu coração? Quanto isso tem te incomodado? A gente às vezes não quer usar essa palavra, né? No meio cristão. O quanto isso tem te incomodado? O quanto? Essa palavra da verdade para você realmente é libertadora, a ponto de libertar outras pessoas que estão vivendo aprisionadas por esse mundo. Segundo aos Coríntios 5, 18 ao 20, lemos assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Igreja, você tem o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Como Deus por nós rogasse, Deus está rogando por intermédio da igreja. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, com o Senhor, com Deus. Há algo extraordinário que o Senhor colocou nas mãos da igreja. É o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação. Nós temos o Espírito Santo que convence todo homem do pecado, do juízo e da justiça. Será que nós temos trabalhado bem essa palavra de verdade, ou falta-nos um pouco ainda? Ou a gente pode avançar um pouquinho mais, ou a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre isso, orar um pouco mais a respeito disso, para que haja um avivamento na igreja do Senhor,
para que haja um avivamento na igreja de Cristo, para que nós nos levantemos, amados irmãos, dessa vigília, e nós tenhamos ânimo para falar de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que Ele colocar no nosso caminho amanhã de manhã. Será que algo dessa maneira pode acontecer? Será que Deus é poderoso, suficiente para realizar essa obra na sua e na minha vida? Até que Ele venha, reencontre a missão. A terceira e última verdade é: Deus estabelecerá plenamente o seu reino para sempre, por toda a eternidade, irmãos. A parte C do versículo 21 de Obadias, nós vemos assim: e o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. E sabe quem disse isso? É Ele. É aquele que diz também: operando eu, ninguém impedirá. Então esta é uma verdade absoluta em nossas vidas. O reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Apesar dos israelitas terem sido devastados pelos babilônicos e saqueados por Edom, descendentes de Saul, a promessa do Senhor é de restauração para Israel. Eles iriam ver a justiça de Deus sobre os seus opressores e viveriam um avivamento extraordinário, porque ninguém pode tirar o reino eterno das mãos de Cristo, das mãos do Senhor. Ele já ganhou, ele já venceu na cruz do Calvário. Ninguém tira das mãos dele o reino eterno. Olha só o que nós lemos aqui em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, igreja. Para todo sempre, irmãos. Para todo sempre, irmãs. Ele reinará eternamente. Lendo esse texto me remete à ideia lá de Daniel capítulo 2, né? A estátua que o rei da Babilônia, ele vê, ele sonha, né? Ele tem um sonho com essa estátua, e essa estátua, ela representa todos os reinos do mundo. Não dá para a gente se atentar a isso daí, porque não dá tempo, mas essa estátua ela representa todos os reinos do mundo, e há de ser que há uma pedra que vem dos céus, não talhada por mãos, e essa vem e destrói essa estátua por completo, atingindo primeiramente os seus pés. Ou seja, todos os reinos do mundo, irmãos, eles vão ser derrubados pelo reino eterno de Cristo. Ele vai estabelecer o seu reino na terra. O quanto você e eu somos convictos dessa verdade, o quanto você e eu, quanto igreja de Cristo, quanto servos de Cristo, estamos preocupados em ganhar almas para o reino do Senhor. Muito próximo está o Senhor de cada um de nós, e muito próximo está o Senhor desse dia eterno e glorioso. 1 Tessalonicenses 4, nós lemos assim também, 4:14 em diante: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O reino do Senhor, Ele é eterno, assim estaremos para sempre com o nosso Deus. É mais uma verdade, é mais algo que vem ao seu e ao meu coração, que nos vai despertar para essa verdade, até que Ele venha, reencontre a missão da igreja, a missão de Cristo. A missão não é da diretoria geral, a missão não é da diretoria regional, a missão não é do pastor local, a missão é de todos, de toda a igreja. Todos nós somos igreja do Senhor, igreja de Cristo. Lucas 17, 20 e 21, lemos assim também: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de cada um de nós.
E nós já estamos vivendo este reino. Nós já vivemos a eternidade, irmãos. Nós estamos vivendo aqui. Quem é crente em Cristo, quem é cristão nesse mundo, ele já vive a eternidade. Porque o Senhor, ele disse lá para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós já estamos nesse processo. O reino já está dentro de nós. O reino já pertence à igreja, já pertence a você, já pertence à minha vida, à sua vida. O reino está dentro de você. Transmita esse reino para o maior número de pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Entenda uma coisa, entenda isso, em nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo não precisa esperar a volta do seu Mestre e Senhor para viver as verdades deste reino eterno. Nós já vivemos este reino, irmãos, desde o momento em que tomamos a decisão de andar com o Senhor. Amados, segundo a Bíblia, todo aquele que entrega-se totalmente a Cristo e anda em retidão diante da sua palavra terá vida eterna, ou a vida eterna. Então, até que Ele venha, vamos juntos reencontrar a nossa missão e cumpri-la com temor e entusiasmo. Deus conta conosco para salvar aqueles que ainda estão perdidos, sem perspectiva de futuro, sem saber o que fazer e para onde ir. Vamos, amados irmãos, juntos mostrar o caminho da salvação a todas essas pessoas que Deus ama incondicionalmente. Proclamemos, igreja, o Evangelho de Cristo até que Ele venha. Amém?